Na Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no programa desta noite, dando continuidade ao tema Reencarnação rumo ao progresso, temos a nossa querida amiga Maria Emília falando sobre Kardec e reencarnação. Que as reflexões amorosamente preparadas pela nossa amiga possam dialogar com o seu coração. Boa noite, queridos amigos. Com muita alegria, mais uma vez estou aqui junto com vocês e feliz por vocês também estarem compartilhando conosco esta reflexão que será trazida na noite de hoje. Vamos falar um pouquinho, nós estamos no mês, dos temas de reencarnação e hoje nós vamos falar sobre Kardec e reencarnação. Trago então para vocês uma reflexão. A partir do momento que nós estamos falando sobre reencarnação, que é justamente a oportunidade do retorno à vida, a oportunidade do crescimento espiritual, essa grande oportunidade dada de Deus, nosso querido Pai, e também através de nosso Mestre Jesus, Filho de Deus, nosso irmão maior. Com eles, nós temos essa grande oportunidade de poder melhorarmos como espíritos que somos, melhorarmos nesse crescimento, aproveitando cada aprendizado que nos é dado, cada oportunidade que é trazida na nossa vida. Inclusive, como muitas vezes digo a mim mesma, agradecendo até as dificuldades que nós recebemos, porque são as dificuldades que fazem com que a gente pare, pense, reflita e tente melhorar, modificar a caminhada. Então nós hoje vamos falar sobre esta reencarnação e vamos também falar sobre Kardec. E a partir do momento, quando a gente fala de Kardec, precisamos conhecê-lo, Quem foi Kardec? Kardec, o nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador, cientista, pesquisador francês. Ele resolveu colocar como pseudônimo Allan Kardec, porque ele não queria que toda a população soubesse que ele tinha sido um instrumento usado por Deus para receber todas as mensagens trazidas pelos espíritos superiores, pelos espíritos de luz, sempre através do comando de Deus. E Rivail, nosso querido Allan Kardec, ele foi considerado codificador do espiritismo, da doutrina espírita. E quando a gente fala, para a gente entender, o que é codificar, o que é ser codificador? Allan Kardec recebeu uma listagem de dados, de informações, em um determinado código, em uma determinada comunicação. E ele tornou isso de forma aceitável e compreensível para todos nós. Isso é codificar. Codificar é essa listagem de dados, são essas informações em determinados códigos. Essa codificação foi trazida pela espiritualidade.
E Kardec foi o instrumento aqui na Terra, instrumento importante que Deus permitiu para que ele, através de todo o conhecimento terreno, de toda a educação, de toda a inteligência, de todo o conteúdo acadêmico que ele continha, fez com que ele pudesse entender, aceitar, acabar inclusive aceitando através de fatos sendo trazidos para ele, comprovações, aceitando e com isso transformando aquelas palavras espirituais de forma que nós, aqui na Terra, toda a humanidade entendesse, que nós entendêssemos, que fosse de forma compreensível para todos. Quando eu digo para todos, porque a doutrina espírita ela não veio para um grupo específico, ela veio exatamente para toda a humanidade. E para que possamos entender um pouco mais, eu trago aqui uma mensagem do Espírito da Verdade. Quando se fala Espírito da Verdade, hoje nós entendemos que esse Espírito da Verdade é um grupo grande, espiritual, no qual nós chamamos de uma falange espiritual, de espíritos superiores, e que eles, justamente com a ordem de Deus, através do amor de Deus trazido para todos nós, eles nos trazem a seguinte mensagem: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esta mensagem do Espírito da Verdade resume justamente o verdadeiro caráter do Espiritismo, a verdadeira mensagem da verdade que foi trazida para Kardec. E quando nós falamos da verdade, que falamos com letra maiúscula, é essa verdade divina. É a essência divina que, inclusive, desde muito antes, foi trazida a todas as religiões, foi trazida a todos os caminhares religiosos da humanidade. Tantos irmãos de luz vieram com esse objetivo de trazer aqui para nós, a cada religião, a essência divina. Porque a base é uma só. A base é o amor de Deus, é o amor de nosso Pai. E por isso que, como Kardec entendeu que essa doutrina
essa filosofia trazida pela espiritualidade não era para um grupo restrito. Seria considerado um privilégio e Deus não dá privilégio a ninguém. Deus trata todos os seus filhos da mesma forma. Deus trata todos com o mesmo amor. Deus, nosso Pai de misericórdia, Ele dá a todos os seus filhos do universo, não especificamente só o planeta Terra. Ele dá a todos oportunidades para nosso crescimento e o nosso entendimento. E o grande objetivo disso tudo é para que futuramente tenhamos o grande entendimento que todos nós somos irmãos. Todos nós, filhos do mesmo Pai, somos irmãos e precisamos aprender a nos respeitar para tratarmos uns aos outros com amor. E com isso, Kardec entendeu, através de todas as instruções, de todas as mensagens recebidas, de forma racional, entendendo, pesquisando, tentando realmente trazer para si, compreender o significado, ele verificou que a razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e que essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem, ou seja, se despojaram do corpo físico. Este invólucro corporal que todos nós recebemos, e recebemos com muito amor de nosso Pai, para podermos viver neste período aqui na Terra. E as comunicações, justamente entre esse mundo espiritual e o mundo corpóreo, elas são de ordem natural das coisas, e não sendo um fato sobrenatural, como antigamente achávamos e como muitos ainda pensam. E Kardec observou isso, que essa força inteligente tinha um ser inteligente por trás. E foi justamente através disso que ele teve mais consciência de buscar, de pesquisar, de trabalhar o significado dessas mensagens, que ele sentiu no seu íntimo que esses significados eram de grande importância para toda a humanidade do planeta Terra. E realmente, os espíritos anunciaram a Kardec que chegariam os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação universal. E eles, os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, teriam por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E isso isento de qualquer preconceito, isento de qualquer discriminação, não separando nenhum ser espiritual aqui na Terra. É como eu entendo e trazendo essa minha consciência para vocês. Todos nós, neste momento, no planeta Terra, estamos caminhando num grande oceano. Esse grande oceano é a nossa vida. E nós estamos aqui caminhando, cada um no seu barquinho. Barquinho esses que correspondem aos caminhares religiosos que escolhemos aqui na Terra. Caminhares religiosos que nos identificamos, que nos sentimos bem fazendo parte deles. Então nós estamos nesses barquinhos. Só que nós estamos caminhando no mesmo oceano.
oceano da vida, oceano do crescimento, esse oceano de um grande amor do nosso Pai. E todos nós estamos nos dirigindo para o mesmo porto. Esse porto ainda está muito distante, ainda não conseguimos enxergar. Ainda com a nossa visão material, não conseguimos alcançar. Nós só conseguiremos alcançar através do entendimento das mensagens espirituais, porque aí sim, a nossa visão será espiritual. Nós vamos ver além do que a visão física nos mostra. Nós enxergaremos esse grande porto que nos espera, que é onde todos nós vamos nos confraternizar, onde todos nós vamos realmente entender as mensagens que nosso querido Mestre Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. Mensagens essas da lei de amor, mensagens essas nos dizendo: Deus é amor. Quando entendermos de verdade o significado dessa lei de amor trazida pelo nosso Mestre Jesus, aliás, o grande objetivo da vinda dele junto a nós, nos ensinar esse amor, que é o amor fraterno, é o amor universal, é o amor de Deus. Como a gente diz, Deus é amor, Deus é Pai. Essa criação toda do universo trazida por Deus demonstra para toda a humanidade esse amor, nos envolvendo, nos dando oportunidades, nos dando locais para o nosso desenvolvimento espiritual. E quando a gente vê isso, a gente realmente começa a entender o que significa amor fraterno, o que significa olharmos para todos como irmãos, nos amarmos, não no sentido do amor carnal, como ainda estamos ligados somente, mas naquele amor de um desejar o melhor para o próximo, de não querermos o mal a ninguém, de quando observarmos um irmão que ainda se encontra com o coração tão endurecido, que a gente tenha compaixão dele, que a gente ore por ele, para que ele possa realmente enxergar a luz divina que está sendo trazida no seu caminhar, que ele possa perceber as oportunidades que Deus está dando para que ele possa crescer como espíritos e, principalmente, orarmos e também trabalharmos dentro de nós esse grande entendimento que somos espíritos, espíritos imortais. Nós não morremos. Quando chega o nosso momento de partirmos, o que fica, o que está morto, é esse invólucro corporal que nós recebemos de empréstimo. E é justamente esse invólucro corporal que nós vamos receber a cada oportunidade de renovação que será dada, que é justamente através da reencarnação. Essa reencarnação que faz, com o passar do tempo, abrirmos os nossos olhos. A reencarnação que faz com que a gente entenda que precisamos ser melhores do que fomos. Essa reencarnação que trabalha conosco, nos dando a oportunidade na vida de estarmos muitas vezes junto com inimigos do passado. Inimigos esses que não lembramos, porque Deus é tão perfeito, Deus é único, Deus é misericordioso, que Ele permite que ao reencarnarmos possamos esquecer o que fizemos no passado. E ao esquecer o que fizemos no passado, nos dá a oportunidade de convivermos com as dificuldades, convivermos com as diferenças, convivermos com as situações bem difíceis,
muitas vezes começando dentro dos nossos próprios lares, que é a nossa base de crescimento, a nossa base de evolução. É a bênção que Deus, que nosso Mestre Jesus nos dá, que é o lar, no qual nós chegamos. E através desse lar, através desse aprendizado, nós vamos lidando uns com os outros, mesmo com os nossos entes queridos que se tornam difíceis durante as nossas caminhadas. Ou nós mesmos, muitas vezes, nos tornamos difíceis nas caminhadas deles. E é esse o trabalho do amor. É esse o trabalho, a oportunidade, essa renovação que através da reencarnação, através do livre-arbítrio que nós recebemos, que faz parte da lei divina, é que Deus nos dá para aprendermos, para crescermos, evoluirmos e, principalmente, nos unirmos como irmãos. E por isso, quis Deus que essa nova revelação, a conhecida por nós como a doutrina espírita, chegasse a todos os homens por meios mais rápidos e mais autênticos, não exclusivamente a um só, mas foi levada a todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. O Espiritismo, ele não tem nacionalidade, ele não faz parte de nenhum culto existente. Ele não traz a ninguém privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, como Kardec entendeu, através dessas mensagens, que não era específico para uma pessoa ou para um grupo, era justamente o grande objetivo futuro da humanidade. É justamente isso quando eu já falei de, ao chegarmos no porto, lá naquele porto principal, onde todos nós chegaremos um dia. Uns barcos chegarão primeiro, outros chegarão logo após. Muitos chegarão juntos. E lá, quem vai estar esperando por nós? Quem vai estar de braços abertos, feliz por conseguirmos atravessar o grande oceano da vida? Nosso Mestre Jesus. Esse grande exemplo maior que tivemos aqui na Terra. Esse exemplo que foi enviado por Deus. O único Espírito puro, o Espírito crístico, que aqui esteve, justamente para Ele próprio, sendo nosso governador, o que formou esse lindo planeta junto com tantos irmãos, para nos receber, para nos dar a oportunidade de mais uma morada, de mais um local para as nossas renovações, para os nossos caminhares. E assim, entendemos, como da mesma forma Kardec entendeu, que o Espiritismo é uma verdade. E, por ser a verdade divina, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso atinge o lado espiritual. Tudo que acontece aqui na Terra atingirá a nós, na matéria, mas como espíritos não seremos atingidos. Vamos continuar buscando o nosso melhor, o nosso crescimento. É quando nós vamos nos despir aos poucos, a cada caminhada, vamos nos despir de nossos sentimentos egóicos. Vamos entendendo que o orgulho e o egoísmo estão por trás de todos os males da Terra. São as verdadeiras chagas da humanidade. E quando entendermos, quando compreendermos isso, aos poucos nós vamos
trabalhar dentro de nós para trabalhar a centelha divina que todos nós espíritos trazemos. Centelha essa que temos já latente em nós todas as nossas virtudes, tudo aquilo que precisamos desdobrar na nossa caminhada. E somente através de cada vida recebida, de cada oportunidade, de cada renovação trazida pelo processo da reencarnação, é que vamos aos poucos, gradativamente, entendendo o significado dessa lei de amor. Porque, para que a gente possa aprender, não conseguimos fazer tudo isto numa vida só. A vida para nós é muito rápida. Aqui pensamos que ficamos muito tempo, mas na verdade, o tempo, perante o lado espiritual, essa vida é muito curta. Ela é muito rápida e ela é ilusória. Por isso nós precisamos sempre entender como espíritos que nós estamos no mundo provisoriamente. Não é a nossa pátria definitiva, mas nós não somos do mundo. E é dessa forma que, trazido nos evangelhos do Novo Testamento, nós temos no Evangelho de João, capítulo 3, as palavras de Cristo, quando disse a toda a multidão: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como também no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos traz também Jesus dizendo: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, sabemos que para chegarmos ao reino de Deus, e quando entendemos esse reino de Deus, que nós precisamos enxergar, não está significando um local. Esse reino de Deus que Jesus traz para nós não é um local específico como muitos pensamos no passado e muitos ainda pensam, quando justamente significa esse reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, não podemos atingir a perfeição, não chegaremos ou vamos trabalhar de forma muito lenta para chegar, porque esse é o objetivo final de todos os seres espirituais. Para chegar a esse reino de Deus, ou seja, transformar o nosso íntimo, enxergarmos tudo aquilo que trazemos dentro de nós, nós necessitamos nascer sempre novamente. Então, esse nascer de novo são esses processos de renovação das idas e vindas que precisamos fazer. Estamos no corpo, aqui na matéria, justamente para aproveitar aprendizados. Um dia voltaremos à pátria espiritual. Mais adiante, teremos uma outra oportunidade de retornarmos. E retornarmos com outros objetivos, com pensamentos melhores, para aproveitarmos o crescimento que precisamos. E é isso que Jesus nos pede, que tenhamos ouvidos para ouvir. Prestemos mais atenção ao nosso redor. Prestemos atenção que Deus, nosso Pai, por justamente nos envolver com tanto amor, Ele não é injusto com a humanidade. Se uns estão numa situação difícil, outros, visualmente para a humanidade, estão numa situação melhor, nós precisamos entender que tudo isso não é por acaso. Tudo isso não é uma coincidência. Tudo isso tem um porquê espiritual ligado a aprendizados. E esses porquês e os paraquês, eles estão sempre ligados ao nosso passado. Não só o passado nesta própria vida, mas o passado que nós
trazemos como somatórios de outras caminhadas que recebemos. E é assim que precisamos entender que as dificuldades que hoje passamos é porque algo lá atrás, infelizmente, nós causamos. E aí nós fazemos parte da lei de causa e efeito, lei divina, que Deus nos dá a oportunidade sempre para resgatarmos, para refazermos caminhadas e, com isso, evoluirmos. Por isso, a necessidade da encarnação é importante para todos nós, para que possamos crescer como espíritos, melhorarmos como espíritos e um dia chegarmos junto ao nosso querido Mestre Jesus. Como eu já disse, Ele estará nesse porto final, nos aguardando, de braços abertos, felizes, porque nós estaremos conseguindo uma grande vitória nessa linda caminhada de luz que nos é dada de presente. E assim, queridos irmãos, aqui me despeço com o estudo de hoje, com essa reflexão, e peço a Deus, peço ao nosso Mestre Jesus, que possa envolver o coração de vocês com muita luz e que possamos nunca esquecer que tenhamos ouvidos de ouvir, tenhamos olhos de ver, prestando atenção na nossa caminhada e entendendo os porquês e os paraquês que recebemos. Obrigado pelo carinho de vocês e uma boa noite para todos. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.